diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições e elas te alcançarão. Então, existem alguns crentes, preste atenção. Sabe por que eu estou dizendo para você prestar atenção, meu querido? Porque tem muita gente que está dentro da igreja, que aceitou Jesus, mas as maldições ainda encontram causa na tua vida. Mas por que encontram causa? Porque você não tomou propriedade, porque você não vive segundo o Espírito de Deus, mas você continua vivendo segundo a carne, como a velha criatura. Está dando para você entender isso? Nenhuma condenação há para aquele que vive segundo o Espírito, para aquele que vive segundo a vontade de Deus, para aquele que obedece às ordenanças de Deus, para aquele que entra no centro da vontade de Deus. E enquanto esta medida não se instalar na sua vida, não tem como você viver as bênçãos do Senhor. Dá para entender? Porque diz assim a palavra de Deus: que se vós estiverdes em mim, quer dizer, primeiro você tem que estar em Deus. Dá para entender? Porque tem gente que, se Deus não vier e não fizer, se Deus não mudar hoje a minha vida, se Deus não isso, se Deus, então espera. E não é isso que diz a palavra. Se você estiver em mim, então você tem que ir na direção de Deus. E a minha palavra, que é vida e que é a verdade, ela estiver dentro de você, tudo o que pedir em meu nome eu concederei. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim, vai ao Senhor Jesus Cristo. Venha a mim vós que tem fome, venha a mim vós que tem sede, vinde a mim, e eu virei a vós. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor. Quando que você vai me achar? Quando você me buscar de todo o vosso coração. É uma entrega, é uma entrega. E enquanto não existir essa entrega, não tem como você viver os milagres de Deus. E não adianta você discutir com Deus, e não adianta dizer que você não tem sorte, e não adianta dizer que Deus esqueceu de você, porque isso não é verdade. Te falta você entender o que Deus quer de você. Quer ver? Olha só. Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então virá sobre ti todas as maldições, e elas te alcançarão. Então não adianta falar: eu sou um azarado, Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando para mim. Isso não é verdade. As maldições te alcançaram porque você não tomou propriedade da palavra e continuou a viver em desordem, em desarmonia com os princípios de Deus. Eu posso ouvir um amém? E ele diz assim, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo
da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E que Deus nos dê graça para podermos suportar. Então você não é o único que passa aflição. Às vezes nós tomamos assim, nós resistimos, cedemos durante um período para Deus, porque queremos receber algo dele. Mas a partir do momento que nós achamos que Deus não faz daquele jeito que nós queremos, o nosso coração resiste ao coração de Deus, e nós começamos a caminhar novamente pelo caminho errado. Quantas pessoas fez um propósito com Deus? Olha, Deus, agora eu faço um propósito que eu vou fazer a minha vida assim, assim, assim e assim. Mas neste caminho de assim, 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 aconteceu alguma coisa que você discorda. E você simplesmente vira as costas para Deus e de tudo aquilo que você havia prometido para Ele, e você volta novamente para estaca zero. Aí você encontra o irmão e fala assim: mas meu irmão, mas por que você voltou? Ah, cansei, estou revoltado, cansei, pensei que Deus ia fazer assim, que Deus ia fazer assim, e como Deus não fez assim, então eu cansei e não quero saber de mais nada. E você volta de novo para o processo lá atrás, para o final da fila. Querido, o que Deus está querendo dizer para você nesta noite é: meu filho, chega de dar volta no deserto. Chega de dar volta no deserto. Quantas vezes na volta do deserto, aquele povo de Israel chegava para Moisés e dizia: por que você não nos deixou morrer no Egito? Será que no Egito não tinha cova para nos enterrar? Será que lá nós não teríamos condições de morrer e tivemos que vir para o deserto para ser comido pelos abutres? Quantas vezes nós chegamos para Deus e falamos: Deus, por que o Senhor me tirou do mundo? Deus, por que o Senhor me salvou? E fazemos essas indagações ridículas para Deus, sendo que nós é que saímos fora do propósito dele, e nós fugimos das regras. Preste atenção, olhe só. Repita assim para o teu irmão: Deus quer que toda maldição seja anulada e renunciada das nossas vidas e famílias. A maldição, ela é como uma doença chamada na Bíblia de iniquidade. Diga isso para o teu irmão: a maldição, ela é como uma doença chamada na Bíblia de iniquidade. Então a iniquidade, diga para ele, então a iniquidade, ela é o DNA da maldição. Então preste bem atenção, a iniquidade, ela é o DNA da maldição, que precisa ser extirpada de toda a família, para que vocês sejam libertos. Então a iniquidade, ela tem que sair de dentro da nossa casa. As chacotas, as mentiras, as brigas, as contendas, a violência, a prostituição,
tudo aquilo que desagrada a Deus. Nem sequer, ele diz que nem sequer, nem por brincadeira, essas coisas passem perto de nós, que somos chamados filhos de Deus. Então, peraí, a minha família precisa ser liberta, eu preciso viver. Então, se eu ainda não estou vivendo os milagres que Deus prometeu para mim, é óbvio que eu preciso melhorar. É óbvio que a minha casa precisa melhorar. É óbvio que os meus sentimentos precisam melhorar. É óbvio que a minha família precisa melhorar. Diga comigo, existem vários tipos de maldição, voluntárias ou involuntárias. Diga, existem vários tipos de maldição que são provenientes de traumas, de palavras, de pecados ministeriais e familiares, de pai, de mãe, de uma autoridade sobre você. E o que é uma maldição familiar? Preste atenção. A maldição familiar, também conhecida como a maldição hereditária, ela se instala através dos pais ou de antepassados que abriram legalidade. Vou repetir. A maldição familiar ou a maldição hereditária, ela se instala através dos pais ou de antepassados que abriram legalidade, tais como abriram legalidade para a idolatria, abriram legalidade para a prostituição, abriram legalidade para a rebeldia com Deus, abriram legalidade para a feitiçaria, abriram legalidade para a mentira e abriram legalidade para adultério. Então olha aqui para mim. Muitas vezes você tem que entender uma coisa. Nós pecamos. Olhe para mim. Muitas vezes nós pecamos e esquecemos que nós temos filhos. Você peca e você esquece que você tem filho. Vamos lá atrás, lembra de Noé? Ele havia se embriagado com vinho, lembra disso? E a Bíblia diz que o seu filho, Cão, né? Viu a sua nudez. E quando ele acordou daquela bebedice, a Bíblia diz que os irmãos contaram para Noé o que Cão havia feito. E a Bíblia diz que tal foi a fúria daquele homem, e ele disse: maldito seja Cão, maldito seja a geração de Cão, maldito será a sua geração. Então preste bem atenção. Só que a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Cristo Jesus na nossa vida, a maldição que o nosso pai, o nosso avô, bisavó, tataravó, lá atrás, ela tem que ser bloqueada na minha vida e na tua vida. E daqui para frente, a nossa geração tem que viver um tempo melhor e um tempo de libertação. É isso que nós temos que entender como filhos de Deus. Então não tem o porquê eu não ser liberto por causa dos traumas que ficaram lá atrás. Eu vou ser uma prostituta porque minha mãe foi uma